do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Admar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, homenageamos Francisco Valdomiro Lorentz, um espiritualista ilustre que completa 57 anos de desencarnação. A RBS-TV, associada da Rede Globo do Rio Grande do Sul, produziu um documentário sobre Francisco Valdomiro Lorentz, autor de diversos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Personalidade marcante e cultura vasta, Lorentz deixou marcas por onde esteve. Francisco Valdomiro Lorentz regressou à pátria espiritual no dia 24 de maio de 1957, na cidade de Dom Feliciano, Rio Grande do Sul. Lorentz, um dos primeiros esperantistas do mundo, nasceu na Tchecoslováquia, na província de Boêmia, em 24 de dezembro de 1872. Seu primeiro livro sobre Esperanto foi publicado na Boêmia em 1890 com o título Plena Lernolibro de Esperanto por nós. Logo depois de publicar este compêndio, teve que deixar a pátria, onde seus ideais religiosos de espírita e seu ideal de política democrática eram coisas proibidas pelo governo imperial. Veio para o Brasil, estabeleceu-se no Rio Grande do Sul, na cidade de Dom Feliciano. Em 1894, casou-se com Ida Kraszewski, jovem alemã que migrara para o Brasil aos 7 anos de idade. Lorentz adquiriu cidadania brasileira e aqui viveu como cidadão utilíssimo durante 64 anos de sua preciosa existência. Filho de pais muito pobres, sem recursos para estudar, nem meios de comprar livros, a imensa cultura de Lorentz não poderia ser compreendida sem a doutrina das reencarnações sucessivas e da mediunidade superior. Escreveu em jornais e revistas e em 1929 deu a público a importante obra Iniciação Linguística, que lhe granjeou grande autoridade a respeito de assuntos linguísticos. Ele chegou a dominar mais de 50 idiomas diferentes do Ocidente e do Oriente, antigos e modernos, inclusive o velho sânscrito, do qual fez a maravilhosa tradução de Bhagavad Gita em versos no mesmo ritmo original. Seu conhecimento da língua do Antigo Egito lhe permitiu preparar um livro admirável para a Federação Espírita Brasileira, intitulado A Voz do Antigo Egito. No texto A Verdadeira Sabedoria, Francisco Valdomiro Lorentz diz que não devemos desprezar a matéria e seus gozos lícitos. Quem o faz sente mais tarde o choque de retorno, mas devemos procurar cada vez mais libertar-nos das necessidades desses gozos. Não julguemos que Jesus já nos garantiu a nossa salvação e que é desnecessário nós mesmos merecê-la, mas compreendamos o que Jesus nos prometeu, fazendo as obras por ele exigidas. Os bens materiais devem servir para o progresso da nossa alma, para obras de caridade, estudo, etc., mas não para luxo e orgulho. Ninguém nos pode fazer mal algum, se nós não lhe temos dado motivo. Não nos fiemos no psiquismo, ele deve ser fiel das forças benfazejas, não se deve tornar nosso escravizador, nem um meio de sermos seduzidos por forças maléficas. Quando desencarnou, no dia 24 de maio de 1957, em Porto Alegre, com 85 anos, legou ao Brasil, além de magníficos exemplos de esposo e pai, bem como de fraternidade e solidariedade humana, uma monumental obra que representa notável contribuição para a formação cultural e religiosa da humanidade. Em 1959,
2 anos após sua desencarnação, Lorenz escreveu pelo médium Chico Xavier a importante obra O Esperanto como Revelação. Agora vamos ouvir alguns trechos do documentário Muitas Vidas, a vida de Francisco Valdomiro Lorenz, produzido pela RBS-TV, associada da Rede Globo do Rio Grande do Sul. Um homem sábio. É a marca dos espíritos superiores, sem dúvida. Um médium de altíssima qualidade mediúnica. Mais do que tudo, vive aquilo que acredita. Eu conheci pessoalmente ele. A grande marca do Francisco Valdomiro Lorenz, que faz dele essa figura extraordinária. Francisco Lorenz, para mim, é um mestre de sabedoria. Lorenz nasceu no dia 24 de dezembro de 1872, numa pequena aldeia da Tchecoslováquia chamada Zbislav. Considerava-se um fenômeno porque com 5 anos ele começou a ler e escrever. A primeira sessão espírita que ele participou foi na República Tcheca. Só que ele virou a parte principal da sessão, porque no momento da sessão foi revelado mesmo, eles estando sentados ao lado, né, não junto à mesa, que ele seria uma revelação espiritual para o mundo inteiro, que ele tinha muito a fazer pelo espiritismo, enfim, e por essa parte mediúnica. Você irá partir e deixar para sempre sua terra natal. Longe daqui será revelada a sua missão. Aí no momento que ele chega, Dom Feliciano, né, que conhece o povo aqui polonês, ele era tcheco. Uma das primeiras coisas que eu considero grandiosas em relação à vida dele é que ele, pensando no povo daqui, de criar um dicionário português-polonês para que os poloneses pudessem se comunicar aqui com os brasileiros, porque eles tinham muita dificuldade nisso. Ele chegou em Dom Feliciano e recebeu um lote de terras na linha Apolinário, onde ele fixou a sua residência e passou a trabalhar pela tarde como colono e pela manhã ele criou um pequeno colégio na sede de São Feliciano, onde ele dava aula. E também era um médico homeopata, né? Essa é uma grande ajuda que ele deu à comunidade. Naquela época não havia médicos. Ele era uma pessoa extraordinária. Fui aluna dele quando eu tinha 11 anos. Eu fui aluna dele na 4ª série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. Eu lembro direitinho que ele escreveu, tudo eram uns quadrinhos, umas coisinhas, umas viradinhas assim, pra lá, pra cá, um monte daqueles quadrinhos, escritas cuneiformes. Como é que ele aprendeu a escrita cuneiforme? Como? Porque naquele tempo nem televisão, essas coisas tinha. Como é que ele sabia? Eu diria que era um homem de uma cultura invulgar para o seu tempo, inexplicável para as condições em que ele vivia. Revela realmente uma criatura de espírito superior, que dava um valor absoluto e uma preponderância absoluta do espírito sobre a matéria. Esse homem deixou um legado de conhecimento e de bondade. Dificilmente poderemos um dia ouvir outros que possam acompanhá-lo. Ele tinha algo junto com ele, algo sobre-humano. Todas as religiões têm a mesma base. Todas ensinam o amor. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Aos que nos ouviram, os nossos sinceros agradecimentos, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.